Olá a todos, obrigado por estarem aqui. Nós hoje vamos falar de liberdade a partir de pontos de vista muito diferentes que têm a ver com a diferença da experiência e das experiências que a vida foi proporcionando às pessoas que estão connosco. Eu apresento-as, como sempre, apenas pelos nomes. Temos o Isaac ali na ponta, que já veio connosco da primeira sessão, a Olga, aqui a Sofia comigo, eu sou o Marcos, o José Pedro, o João, o Ivo e o Amadeu. Na última sessão eu fiz uma introdução precisamente por ser o início deste ciclo de debates. Hoje vamos aproveitar melhor o tempo e ouvir menos do que na altura. E vamos falar sobre a liberdade, sendo que eu dou um mote para início de conversa. No caso, eu vou eventualmente perguntar ao Isaac, que ele está muito à vontade hoje, porque na primeira sessão estava muito entupido, se a experiência, se o conhecimento beneficia essa sensação de liberdade, ou seja, tu hoje sentes-te mais livre do que na primeira sessão, Isaac? Sim. Vou-te pedir para tirares a máscara quando falas, está bem? Está bem? Sou feio. Tens liberdade para não tirar. Já. O que era suposto? Mas tens de falar mais alto, Isaac, porque senão ninguém te percebe. O que era suposto? Diz? O que era suposto? Não tem tempo. Tens de tirar a máscara. Pergunta se o facto de ter estado aqui na primeira sessão e alterou a sensação de liberdade, porque na primeira sessão eu vi ainda muito preso, muito entupido, era difícil se calhar exprimir-te. Nesta sessão já sentes isso de outra maneira? Sim, porque antes nunca tinha dito o que disse aqui, tipo, alguém, e tipo, dá para desabafar com toda a gente. É isso. E portanto, achas que a liberdade é uma coisa que também, naturalmente, tem a ver com o conhecimento do meio em que estás? Sim. E olha uma coisa, e o que é que tu, quando se fala da liberdade, em que é que tu pensas? Penso em pessoas que podem fazer o que quiserem, mas não, tipo, como é que eu digo? Em excesso, tipo, porque a liberdade em excesso pode causar coisas más e também a liberdade é uma coisa boa, tipo, um exemplo, um pássaro dentro de uma gaiola sente-se preso, mas tipo, abrir a gaiola, ninguém pode pará-lo. Olha, e diz-me uma coisa, essa ideia da gaiola, por exemplo, pegando nisso, em que momento é que tu te sentiste, em algum momento da tua vida tu sentiste que eras esse pássaro dentro da gaiola? Sim. Conta lá. Quando estava com os meus pais, mas principalmente com a minha mãe, senti preso, que ela não deixava fazer nada, só ir à escola. E tipo, tentava sentir-me, não podia sair de lá, mas quando foi para os meus avós, senti mais feliz e mais. Tu hoje vives com os teus avós, sentes-te livre na vida de hoje? Há algum aspecto em que tu tenhas pena de não ter a liberdade ou tenhas, digamos, que gostasses de ter outra liberdade? Não ir à escola. Não ir à escola? Uhum. Conta lá um bocadinho. É chato. E depois não posso porque a minha avó diz: ainda não tens idade para decidir as coisas. E eu, a sério.
Mas diz-me uma coisa, confundes a escola com a prisão? Não, depende. Que aulas está a falar? Que aulas? Francês? Não, eu digo a escola porque ela prende, Se não vais recreio, sim. pois, é isso, ela prende fisicamente, mas a escola existe para nos libertar de outra maneira, não é? Ao nível do conhecimento, que depois nos permite ferramentas para lidar com o mundo de outra maneira. Tu vês isso assim, ou a liberdade física é uma coisa que tem mais importância para ti? Os dois? Os dois? Sim, os dois. Está bem. Querida Sofia, e tu, conta-nos um bocadinho da tua história relativamente à liberdade. Quando se fala de liberdade, que tipo de sentimento te sobrevém? É um sentimento de vontade? Vontade de a ter, vontade de a experimentar? É um sentimento de revolta por eventualmente não a teres tido em determinadas alturas da tua vida? Conta-nos um bocadinho. É um misto dos dois. Agora eu sinto-me cada vez mais livre, mas há uns anos atrás, até mais ou menos aos meus 13 anos, eu sentia-me muito presa. Sentia-me presa por não conseguir ser alguma coisa que realmente queria, por não conseguir me exprimir, não conseguir falar sobre as coisas, não ter alguém que estivesse lá quando eu precisasse. Não, até eu nem sequer era livre para fazer coisas que gosto, por exemplo, ler. Eu vivia com o meu pai e era proibida basicamente fazer tudo, ler, escrever, exprimir-me, basicamente tudo acabava em agressão. E agora vivo numa casa de acolhimento e sinto-me cada vez mais livre, tenho pessoas que me conseguem entender, pessoas que me ajudam, tenho a minha família, a minha mãe, os meus avós comigo, e agora um bocadinho mais o meu pai, mas em determinados momentos faltou-me muito a liberdade, eu sentia-me muito presa, sentia-me, mesmo que a culpa não fosse minha, sentia-me uma pessoa má por não conseguir fazer certas coisas que queria, por não me conseguir expressar, não conseguir sair de onde eu estava, não conseguir fazer queixa, mas quando eu fiz senti-me muito livre. E a liberdade ao primeiro assustou-me muito porque eu nunca a tinha vivido, mas depois do choque sinto-me mais feliz. Ou seja, conseguiste vencer essa barreira do medo. Sim. Foi uma vitória no sentido em que não ficaste, como acontece com muita gente, presa nesse conhecimento do medo, porque apesar de tudo, o conhecimento, como vimos agora aqui com o Isaac, o conhecimento da situação muitas vezes faz com que nos acomodemos, mesmo que a situação nos seja negativa, ou seja, aprendemos a ser infelizes à nossa maneira. Sim, sim. E tu venceste isso, certo? Demorou muito tempo, mas sim, passados mais ou menos 4 anos, posso dizer que sim, eu trabalhei a minha liberdade porque agora sou livre de expressar as minhas ideias, sou livre de ser quem eu sou e tento ajudar as pessoas a serem livres, porque toda a gente merece estar livre e a liberdade acredito que seja o principal pilar para qualquer coisa, para armarmos, para adquirirmos conhecimento, temos que ser livres. E olha uma coisa, o que é que tu podes transmitir às pessoas que estão aqui como um ensinamento na relação turbulenta e difícil que tu tiveste com a liberdade? Ou seja, o que é que tu podes ensinar às pessoas que estão em situações semelhantes à que tu tiveste? Quando olhas para trás e dizes, eu consegui muita coisa, o que é que aconteceu em ti, o que é que tu própria provocaste em ti para teres conseguido o que conseguiste? Acho que comecei a questionar certas coisas. Quando nós somos pequenos não questionamos tantas coisas, mas quando crescemos começamos a questionar mais as coisas. A partir do momento em que nós questionamos é que percebemos que está errado. Eu só percebi o que estava errado, só percebi mais ou menos a liberdade quando comecei a explorá-la, porque
porque até então eu estava muito presa no que o meu pai dizia, no que as outras pessoas diziam, e não pensava pela minha própria cabeça. Basicamente, um conselho que eu tenho a dar é, sei lá, pensem pela vossa cabeça e não se calem. Acho que isso é um ensinamento importante. Não vou estar aqui com aquelas frases todas bonitinhas, libertem-se, não sei o quê. Não, que isso não ajuda em nada. Não leva a lado nenhum. Ouçam-se a vocês próprios. Acho que isso é uma coisa importante. Muito bem. Vou passar então aqui a palavra ao meu amigo João Guedes. Ele é entalhador de profissão e teve uma experiência que naturalmente lhe mudou a concepção da liberdade e o sentimento da liberdade, e eu acho que é sempre muito importante nós aprendermos o que é a liberdade com quem não a tem ou não a teve, porque todos nós podemos falar sobre ela, é um bocadinho como estar à beira-mar e falar sobre o mar sem ter mergulhado, não é? Joãozinho, em que momento da tua vida foi mais importante a liberdade e o que é que tu aprendeste com a ausência dela? Conta um bocadinho a tua história. Eu estive reclusão pena penal, não é? De 2010 até 2016, finais. Assim, é certo, uma pessoa estar entre muros, não, é muito chato, mas há uma assimilação de culpa que isso nos leva também a o assumir a culpa, não é? Porque não estava lá por ajudar a velhinha, senhoras de idade a atravessar a estrada ou por ir 2 vezes à missa. Assumir uma culpa em que nos leva a suportar melhor essa falta de liberdade. Mas depois, desculpe, nesse meio de reclusão prisional, onde é que eu clico? Não tens de clicar, acho que não. Está a falar, o seu microfone está. Ok. Como eu estava a dizer, mas depois há uma conseguinte normas dentro da reclusão que podiam ser moldáveis, aquele estatuto do recluso, pronto. E que no qual, devido a essa experiência, tive conhecimento que havia em outros países esse estatuto para cada recluso, eu estava lá por tráfico de droga e não de grande tráfico, tráfico de haxixe até, e misturado com homicidas, criminosos de grande calibre, posso dizer, pronto, esse estatuto podia-nos dar uma determinada liberdade dentro dessa não liberdade, não é? Certo. Mas é difícil, não? O sistema em si não proporciona isso e pronto, não proporciona isso e como eu digo, é chato, está-se dentro de muros, mas eu também, como é que eu vou dizer, cedo assumi a culpa e que nos leva a encarar melhor a nossa reclusão. Só que é um período que é burocrático, pronto, tinha a ver com as normas judiciais, com o sistema judicial, penal neste caso, não é? Que nos faz andar ali até que ponto, ou em que ponto vamos ter a nossa liberdade. Porque eu acompanho os noticiários e é verdade, não é? Eles quando estão, os mais poderosos, quando estão metidos no sistema, criticam o sistema, mas que nos por nós, não é? Mas quem é fraco nesse sistema acaba por não gozar-se desse sistema, não goza desse sistema. E esse sistema não funciona para os fracos, é que nos causa ainda mais ansiedade em termos, isto mediante a minha, mediante eu ter assumido a minha culpa, claro, não é? Que é a questão das demoras do julgamento, as demoras dos recursos,
as demoras do... Atenção, estou a falar de todo o processo social que há um código penal, não é? Um código de execução de penas, não é? Eu estou dentro de uma reclusão, estava-me dentro desse código de execução de penas. Há uma demora do Conselho do Meio da Pena, isso está escrito no Código de Execução de Penas. Deve-se aplicar, mas às vezes vai-se, como eu fui ao fim de meio ano, esse Conselho do Meio da Pena. Portanto, acho que isso, mesmo eu que estava confortado com o meu assumir de culpa, pronto, confortado, mas nos dava mais, se houvesse respostas concretas do sistema, nos levava mais a, não digo ter esperança, porque eu sabia que ia ser claro, não é? Mas nos levava mais a uma conformação não tão à revolta, que eu sei lá, eu só soube que ia sair precisamente, eu digo já, 15 horas antes. Eu só soube que ia sair da minha reclusão. Portanto, e depois é assim, aquilo é tão sistema, tanto há possibilidade, como eu isso a respeito, como eu disse há pouco, provas concretas. Eu tinha o conhecimento que havia lá reclusos que às vezes saíam antes, porque o Conselho da Pena estipulou a data antes, havia outros que iam passar uns meses, como eu fui passado meio ano depois, não é? Entretanto, mas pronto, mandaram-me aos 3/4 por lei e aos 3/4 da pena tinha que sair, não é? Porque não era, como é que eu vou dizer, não era cadastral, não é? Não tinha cadastro, era primário, exatamente, era primário, e aos 3/4 tinha a pena, mas só soube isso 15 horas antes. Foi às 5 da tarde, na sexta-feira, porque o trânsito julgado deitava lá a pena, que era dia 16 de junho, que eu tinha que sair. E é verdade, eu só, eram 5 e tal da tarde, quando eu tive conhecimento que às 7 horas da manhã tinha que estar fora dos portões, que é 5 por lei, às 7 horas da manhã, a partir daí, os serviços profissionais já não se responsabiliza pelo recluso, pode acontecer qualquer incidente, não é? E pronto, foi 15 horas, portanto, a liberdade, tive essa experiência de estar entre muros, mas entretanto também eu aqui, neste modelo de sociedade, também não me sinto livre, não é? Porque, sei lá, somos bombardeados, sei lá, hoje em dia por tanta notícia, por tudo isto que nos vai cada vez nos pondo um colete, em que no qual temos um entretenimento, não é? Também esse entretenimento nos leva a ter mais informação, em que por vezes também nos leva com o colete ainda fique mais apertado. Acho que, não sei, há vários estereotipos de liberdade, sabe? Mas eu seria aquele mesmo do não ter liberdade. Não ter liberdade. Sim, entre eu gostava de te perguntar uma coisa que tem a ver com essa tua perspectiva da culpa, porque eu nunca vi a culpa, digamos assim, a culpa nunca foi propriamente para mim um terreno fértil no sentido de ser lavrado e me levar a qualquer coisa de melhor, percebes? Por exemplo, eu sinto-me naturalmente culpado na medida da tua prisão, porque se há alguém que vende, seja o que for, há alguém que compra, seja o que for, e portanto nós temos cá fora muita gente que é também culpada nesse sentido. Agora, essa questão da culpa depois é-me complexa, porque vamos lá ver, tu lidaste mesmo com a culpa, tu assumiste que eras culpado ou formalmente culpado? Tu sentias um peso de culpa naquilo que fizeste, na forma como levaste a tua vida, ou sentias, pelo contrário, uma injustiça em ter sido atirado para uma realidade de reclusão, afastante dessa liberdade em que na verdade nunca fizeste mal a ninguém, não é? Sim.
A culpa foi provavelmente, não é? Porque eu também, quando eu fui, eu já consumo as drogas leves desde os meus 13 anos. E só comecei a traficar, desculpa, já estou a mencionar, mas só comecei a traficar mediante a circunstância da vida que eu tinha 2 filhos, trabalhava de manhã à noite, por vezes 24 horas, ia pegar às 8 da manhã, às 8h30, sem dormir. De momento para outro falha o meu segundo trabalho, que era extra, não é? E eu tive uma situação em que no qual, não podia alimentar meus filhos. Então, recebi um capital da Segurança Social, por coisas da minha filha tinha nascido, tinha 1 ano e pouco, 1 ano, e peguei umas gramitas para dar para o meu dia-a-dia e para ter o meu curso, não digo não, para ter o meu curso. Mas foi para dar ao dia-a-dia, para o tabaco, e as coisas foram como são, devido à minha maneira de ser, talvez, não sei. Portanto, eu até lá para consumir, e quando comecei a traficar já era casado e pai de 2 filhos, para consumir também assumia a culpa do traficante que eu antes, quando era pessoa e antes de ser casado, eles eram presos, como tu falaste. Mas eu senti essa mais a culpa, agora. No período que eu estive em reclusão, eu estava acusado, havia um processo, pronto, vais falar tipo burocrático, não é? Pronto, não é burocrático, mas havia uma coisa, a sociedade estava contra mim, ou o Estado estava contra mim, ou assumi isso, pronto, não é? Mas sei perfeitamente que é por isso que vindo aqui há dias, estava a falar, olha, isto já devia ser legal, porque eu tenho 57 anos, já passou dos meus 13, já vai há 44 anos ainda continua o sistema a penalizar, porque pronto, já não digo há 44, mas há 40 anos para cá, aumentou o número de consumidores. Por isso só aumenta o número de consumidores, isso faz com que haja mais traficantes. Não é? Acho que também o sistema, o Estado que com esse meio, sei lá, não sei. Isso é o que. Agora, a culpa sinto mais agora. E porquê? Porque já não é a primeira vez que sinto mais intimidade com pessoas, pronto, já sei desde 2016, não é? Até vou dizer, Marcos, eu estava para ir há um mês cá fora, um amigalhaço, que me perguntou a mim, amigalhaço, entre aspas, que me perguntou a mim se valeu a pena. Isto foi em 2016, esse passado mês, 2016. Ainda hoje estou a falar disso. Estou bem emocionado com isto, se valeu a pena. Valeu a pena. Está bem que depois disso levou com que eu tive um momento que me estraguei, até meti em negócios, eu quase deixei de trabalhar. Eu comecei a traficar em 93 e deixei de trabalhar por conta do 3 em 99, finais de 99. Exatamente, não, foi em 99, princípios de 99. E então meti-me no negócio de exploração de café, a ver, porque a mulher queixava da minha ausência, e não disse. E o que eu estava a dizer, se valeu a pena, valeu a pena. Valeu a pena, porque eu não sei o que é que ia enfrentar na altura que comecei com os tráficos. Para dar comida e casa aos meus filhos. E durante o período, está bem que depois houve um crescer que me levou a que, mas continuei a trabalhar. Só depois dos negócios é que já estava num patamar de tráfico, atenção, mas era sempre ao consumidor final. Nunca meti em andanças maiores com traficantes do topo da pirâmide, não é? Conclusão, depois disso me levou a que eu, sei lá, pronto, estava num patamar que já havia um movimento que passava dinheiro por mim e poupanças, que me levou a meter-me em negócio, num café, exploração, que deu mal, depois meti-me numa oficina também de restauro de talhas, que sou integrador, mas também naquela altura as modas estavam a mudar, o mobiliário, as pessoas estavam a ir para as mobílias modernas, a talha estava a desaparecer, estive lá 5 anos a pagar uma renda, e pronto, não aguentei mais, e assim, portanto, valeu a pena. E quanto à culpa, acho que me sinto culpado agora mais porque já não é a primeira vez que tenho que contar com pessoas que têm uma certa intimidade e que falam, estive preso e, como dizem, mostram uma indignação negativa. Eles fazem
E são consumidores. E são consumidores. É isso. É isso. Para estar aqui, Sim, João, mostra uma recepção negativa. Pronto, Isso chama-se hipocrisia. Quando eu digo. Sim. Zé Pedro, queres falar um bocadinho sobre isso em relação à tua vida também? Só dizer uma coisa muito rápida. Não precisas ser rápido, podes. Não, porque é rápido porque é. Há uma questão, não entrando para já muito na minha experiência, há uma questão, e até eu tenho pensado muito nisto e ando a escrever sobre, e ando a escrever um romance que ainda está nos inícios, mas a ideia é muito isto, e é o que eu tenho. Uma das grandes coisas que coarta muito a liberdade é, quanto a mim, esta matriz judaico-cristã com toda esta carga da questão da culpa e da questão depois do castigo, e essa questão, essa matriz que temos, que é pesadíssima, eu penso que ela serve muito pouco para que as pessoas se desenvolvam enquanto pessoas e para que se conheçam melhor, e quando ela serve mais para que as pessoas se martirizem do que para que se eventualmente arrependam de alguma coisa ou para que mudem. E é uma coisa profundamente castradora de tudo, da liberdade num primeiro ponto e depois do desenvolvimento de cada um. E quando há pouco estava a falar também da escola, eu penso que eu já fui professor, agora já não sou. Estou convencido que a maior parte das coisas que se dá na escola não tem aplicabilidade prática rigorosamente nenhuma. E não interessam para nada. Interessam sim para desenvolver ferramentas de pensamento. E isso é que é importante, porque, e foi isso que eu tentei sempre fazer, não sei se, bem, fiz o melhor que pude, mas com a consciência de que os miúdos, quanto mais livres pensantes forem, e quanto mais autónomos de pensamento forem, mais livres eles vão ser depois. Porque melhor vão perceber o que é que estão a fazer connosco, ou o que é que querem de nós, ou o que é que não querem. E portanto acho que estes são coisas muito importantes. É essa questão da culpa que o João estava a dizer há pouco, mas não se pode confundir, porque por vezes essa hipocrisia social também gera uma culpa que muitas vezes é infundada, porque por vezes nós podemos fazer coisas que não sejam as opções mais certas, mas é como diz o outro, quer dizer, as coisas são o que são e a vida leva-nos onde nos leva. Claro que se podia ter escolhido outra coisa em vez daquela, mas as coisas são o que são, não dá para esse tipo de... Eu acho que a sociedade não leva a uma reflexão, mas leva quase a uma espécie de martirização e aqui não há arrependimento nenhum que interesse. A sociedade leva apenas a uma não reflexão, pelo menos pelo lado positivo. E mais uma coisa ainda, é que depois acaba por, a nível de reinserção e tudo, acaba por tudo funcionar pessimamente. E, portanto, aquilo acaba por nos pôr um peso em cima que não tem interesse nenhum para o desenvolvimento de cada um. Sim, mas desculpe, mas devido a a experiência de ter falta de liberdade de tráfico, isso me persegue ainda. Pronto, eu após, tive o azar, pronto, desculpe, eu estava a trabalhar em Tomar, estava a vir em Tomar, fiquei desempregado, vim aqui ao Norte, na altura, como o patrão na altura pagava-me 2 em 2 meses, e eu comprava assim aos calhaus também, por eu ser cadastrol, também tenho medo, muitas vezes a comprar miúdo, ter com o dealer, pronto. Porque às vigilâncias, penso todo o processo que a polícia leva, ainda bem, senão isso também não interessa, não digo ainda bem, não interessa. Conclusão, eu tive que apanhar, depois não interessa a história, ou uma coisa, só que se não fosse já cadastral, teve logo outro peso, outra abordagem sobre mim. Sem dúvida.
Mas eu não estava a dizer isso. Porque eu estava, claro que toda a E é gente... uma coisa que eu queria dizer que ainda não percebe, porque eu ainda consumo. Eu sei, sou consumidor. mas eu não estava... Já não consumo, desculpa, já não consumo como há 10 anos atrás. Agora é mesmo o meu Xanax à noite. É o meu Xanax. Há 10 anos atrás eu ainda era capaz, tipo, depois do almoço, ainda tomar um chá, isso eu me não me estragava a minha produção, nada. Até pelo contrário, mantinha-se e por vezes passava a minha pressão produção, não é o que eu quero dizer, mas agora é o meu Xanax. Mas eu, como consumidor, devido a isto não ser legal, tenho que ir com o tal traficante. Eu estou a dizer isto porque eu penso nisso, que eu ainda quero ir lá longa, que é a vigilância, e sei que até o ligar para ele, como eu tenho um tarifário que é pago, estou a registrar, vou ver o meu número, através disso, sabem que eu sou cadastral e estou logo incomodado. E que não pode ter conhecimento que o sistema, por vezes, leva, só por tudo, já tens culpa no cartório, posso estar lá há 9 meses, que neste momento estou a trabalhar, sou trabalhador independente, não sei se alguém está-me a ver, mas também estou a ser eu e muitos outros, não é? Sou trabalhador independente, e pode-me levar a esta questão de eu ser consumidor, mas por ter cadastrola, me leva a que eu tenha os meses de preventiva só para acusar alguém. Posso estar a sair da casa desse traficante, em que podem eles dizerem, só para dizer que eu fui lá comprar, dizer que eu fui lá entregar, porque eu já fui traficante. E tu estás a entender? Eu estou a entender perfeitamente. Tem peso para mim. Eu percebi. Mas o que eu quis dizer foi que toda a gente, e isso é como dizia a pessoa, esse é o lixo da viagem, toda a gente tem coisas que nos perseguem, que nós achamos que poderíamos ter feito de outra forma. Eu acho é que a sociedade está feita para te dar um peso negativo em muitas situações e não para te, e isto começa na escola também, e não para te ajudar a autoconhecer-se. Eu estava a referir mais a isso, não era a questão da culpa propriamente dita em relação à tua situação, percebes? Não é mais isso. Quanto à culpa, atenção, eu há pouco falei que ainda hoje, quando sinto uma certa idade, e até o outro interlocutor também diz que é timidade, leva-se profissional para alguém muito próximo, não é? E eu digo, conto a minha experiência, porque atenção, eu não ando a vender essa minha experiência, não é? Agora estou aqui a falar, mas não ando a vender essa experiência, mas falo porque falo porque a conversa leva que me cita ao tal, exatamente, é isso, pessoal, eu levo e digo, e noto que eu não sinto culpa por isso, sabes? Mas fica logo naquela. E depois há um tratamento, porque já há uns tempos para cá que eu ando a trabalhar, no restaurante, então estou com os colegas, como com outros, e noto que há colegas que depois têm um tratamento que sou o parente mais pobre. Isso é o que eu digo, lá está, é o tal peso. Só por essa situação, até lá valorizam, sabem que eu só tenho 6 anos de escola, mas valorizam muito a minha experiência profissional, e é verdade, pronto, eu até costumo dizer, pronto, e tantos anos de profissão, ou somos profissionais, ou somos bons, não é? Conclusão, valorizam a minha experiência, mas quando tem conhecimento disso, começam-me a tratar logo como o parente mais pobre. Ou seja, a pena não se cumpre no tempo de pena. Há sempre uma grilheta agarrada aos pés. Depois tens o estigma sempre. É isso. É isso o estigma, é isso a palavra certa. Isso é que é terrível. E isso não favorece ninguém em nada. Antes pelo contrário. Olha, Zé Pedro, continuando só contigo, antes de passarmos ali para a mesa do fundo, na aprendizagem da liberdade, a tua experiência também se destaca pelo facto dos teus olhos não verem, não é? Ou seja, e depois, eu ainda hoje estava a pensar nisso, que nós às vezes temos agora estas ideias de mudar formas de falarmos das funções sociais ou de outras coisas, porque o nosso passado não contemplava
a injustiça que essas formas de comunicar podia acarretar. Eu hoje estava-me a lembrar, assim, por exemplo, de um provérbio que nós usamos até para ajudar pessoas que recorrem a nós, que é: opá, afasta-te, o que os olhos não veem e o coração não sente. Isto é completamente absurdo no caso de uma pessoa cujos olhos não veem, não é? Sim. Ou seja, também convinha se calhar nós olharmos um bocadinho para isto, não é? Não, porque isso são coisas, isso é assim, os olhos comportam um sentido que é muito guloso e que te transmite muita informação de uma forma muito repentina e muito espontânea. E, portanto, é natural que eles apareçam e que seja o sentido que apareça mais. Eu não sinto que haja discriminação nenhuma por aí. Só queria dizer uma coisa primeiro, que é, só em relação a mim, aquilo que eu faço enquanto editor, eu acho que é tal questão de que tu falavas há pouco, a liberdade pelo conhecimento. E isto que se faz é para, essencialmente, para promover a liberdade de pensamento e porque os livros serão, e até porque eles depois circulam, e porque eles nos perduram, e porque continuarão os nós, se correr bem, parece-me que será a melhor forma de preservar o livre pensamento e de, ao mesmo tempo, aumentar as hipóteses de autoconhecimento e de liberdade de cada um. Isto é uma coisa que queria dizer há pouco. Quanto à coisa da minha experiência e a questão relacionada com o facto de não ver, bom, é assim, na verdade, quanto menos coisas tu possas fazer, e isto parece um bocado mal servir, que eu vou dizer, porque é um clichê muito grande, mas quanto menos coisas tu possas fazer, mais isso afeta a tua liberdade, isso é óbvio e é natural. Mas também me parece que só há uma solução a fazer, que é a gente tem que jogar sempre, jogar com aquilo que tem e pensar sempre de um ponto de vista positivo. Claro que tem que se dar mais voltas para adaptar as coisas e para contornar, mas não há mais nenhuma forma de enfrentar, quer dizer, tem que ser mesmo assim. E, portanto, pode demorar um pouco mais a conseguir fazer as coisas ou ter que se pensar mais sobre para depois conseguir fazê-las na mesma, como for possível, mas e isso poderá dar mais trabalho e poderá desgastar mais, mas eu não conheço nenhuma solução melhor do que esta, portanto não costumo pensar francamente muito nisso, nem perder muito tempo ou a queixar-me, ou a aborrecer-me porque acho que não é mesmo por aí. Sim, não é no sentido da queixa, percebes? É no sentido da partilha da experiência, porque todos nós temos particularidades e a partir delas também mudamos alguns das nossas opiniões, dos nossos conceitos, e no caso há coisas que naturalmente, eu pelo menos sempre me senti curioso, nunca gostei de invadir, mas sempre me senti curioso por pessoas que têm experiências diferentes da minha e naturalmente não vamos estar a... Não, eu percebi, eu só estava a dizer que a forma de encarar só pode ser uma. E isso eu concordo absolutamente contigo e comigo passa-se exatamente o mesmo, não é? Aquilo que são os handicaps ou as dificuldades, no meu caso, questões eventualmente de saúde e coisas assim, que te dão também essa noção de que tu não te podes queixar e lamentar a vida toda das impossibilidades quando tens N possibilidades. Sim, essencialmente é isso. Exatamente. Mas, por exemplo, relativamente ao facto de não ver, uma das coisas que sempre me suscitaram curiosidade teve a ver com a ideia do dentro e do fora, percebes? A ideia do dentro e do fora, por exemplo, eu estou a olhar para a nossa plateia e a minha sensação do dentro está mais ou menos definida, ainda que erroneamente. Eu posso perfeitamente aceitar que são
que essa concepção advém também de uma limitação minha na percepção da liberdade. Agora, por exemplo, no teu caso, o tato, por exemplo, é uma coisa interior, é uma coisa... Entendes o que eu quero dizer? Ou seja, essa ligação do dentro e de fora, eu acho que isso tem a ver com a liberdade também. Vamos lá ver. Essa questão de uma certa metamorfosia, de um certo metamorfoseamento dos sentidos, uma certa transposição deles, de dentro para fora e fora para dentro, e a questão de como é que tu completas a tua interioridade com eles e a tua informação com eles, e até que ponto é que como é que tu processas a coisa ou não. Eu estou convencido, não, eu tenho a certeza que o processo é exatamente igual, simplesmente há um sentido a menos, depois é comatado com os outros, mas o processo é sempre o mesmo. Não há, poderá haver uma diferença na percepção, mas o processo é o mesmo. O processo é sempre igual. Só não é igual porque a informação tu não a recebes da mesma forma. Claro. Mas o processo de assimilação e de desmembramento e de reconstrução da informação, no fundo é o mesmo. No fundo e à superfície é o mesmo sempre. Certo. Ivo, tu estavas aqui a falar do que nós carregamos, não é? Ao caminhar na procura dessa liberdade. Tu, que eu saiba, assim, objetivamente carregas para aí uma tenda. Há 8 anos que o Ivo anda a viajar pelo mundo, tem uma bicla, não é? Recentemente sim, Antes não tinhas. Conta-nos um bocadinho essa tua experiência e conta-nos sobretudo o que é que te fez avançar Portanto, uma história longa contada de forma curta. Isso. A minha viagem, o meu motor da viagem sempre foi uma procura. E essa procura veio de uma insatisfação com a vida. Chegou a uma altura, mais ou menos em 2012, coincidiu com a Troika, não é? Com aqueles problemas todos que nós tivemos, e eu comecei a fazer perguntas para mim próprio, gente. Qual é o objetivo disto? O que é que nós estamos aqui a fazer? Será que existe alguma coisa para além disto? Será que a vida é só mesmo trabalho, casa e a rotina que toda a gente conhece? E como não consegui encontrar respostas, eu disse, ok, então vou ver como é que fazem outras culturas, outros povos, outros países, outras coisas, a ver se encontro as minhas respostas, que então ok. E esse sempre foi o meu motor e continua a ser ainda hoje. E essas viagens passaram muito por outras culturas, né? Na Ásia, eu estive com locais lá, né? Portanto, quando falo de viagens, não falo de viagens de hotéis, não falo de viagens com pensões incluídas. Eu ficava muitas vezes com as famílias, ficava muitas vezes em casa de pessoas, fazia transportes de autocarro, como eles fazem, não eram os autocarros de turismo. Tentar absorver o máximo da cultura, tentar absorver o máximo dos costumes e do modo de vida deles. O que é que os faz felizes, o que é que os move, o que é que os faz essas coisas todas. E esse sempre foi o meu motor, das coisas. Depois, além disso, acho que as coisas que eu fui descobrindo foi que, claro, vai encontrando sempre outros viajantes, outras coisas. E é bom ter liberdade de movimento, não é? Para mim, a liberdade de movimento, a liberdade para mim é um direito essencial, como respirar, ou como outra coisa qualquer. E a sensação que tem, por exemplo, de levar uma tenda às costas, não é? Ou seja, basicamente, dito de outra forma, eu acho que quando nós temos muitas coisas, que elas nos prendem. Nós ficamos presos eu fico preso pelas coisas que tenho. Então, ao longo do tempo, fui livrando das coisas. Neste momento, o que eu tenho é o que cabe na mochila. Se não cabe na mochila, eu não quero. Não faz parte da minha vida, não faz parte de quem eu sou. Então, as coisas ficaram de forma muito simples. Neste momento, a minha vida é muito simples. Ô Ivo, sim. Tu, desculpa, posso? À vontade, à vontade. Em relação a esses contactos todos com as pessoas, que é uma coisa em que eu tenho pensado muito eu tenho a ideia que aquilo que as pessoas todas querem, independentemente da matriz cultural que elas tenham,
aquilo que as pessoas querem, no fundo, resume-se a muito poucas coisas e é igual e é transversal de uma ponta à outra do globo. Não sei se tu concordas comigo ou não. É felicidade, estás a falar da felicidade. Sim, quer dizer, o que as pessoas querem resume-se a pouco, resume-se a quererem ser respeitadas, querem ser bem tratadas e terem um mínimo de condições dignas para viverem bem. Eu acho que essencialmente é... Sim. E não querem ser oprimidas, claro. Claro. Eu acho que essencialmente isso é... Que coisa horrível. Isso é um bocado transversal a todas as culturas, porque isso é da condição humana. Não sei se tu notas isso, se tens sentido isso ou não. Sim, é isso. Porque a liberdade não é só... A liberdade é muitas coisas, abrange muitas coisas. Abrange a liberdade de pensar, abrange a liberdade de ser, ter a liberdade de procurar, qualquer coisa que engloba a liberdade. E sim, e as pessoas basicamente querem todas a mesma coisa, que é uma qualidade de vida que seja aceitável, não é? Com as mesmas condições. E no fundo, toda a gente quer ser feliz. Basicamente é isso que eu vejo. Quer encontrar a sua forma, claro. Claro que a felicidade para mim quer dizer uma coisa, para outra pessoa não quer dizer a mesma coisa. Toda a gente são diferentes, não é? Todos somos diferentes. Mas o que nós precisamos para viver não é muito. Não é muito. A vida é muito simples. No fundo, acho que é mesmo isso, é simples. E diz-me uma coisa, ao fim de 8 anos, o que é que tu aprendeste em relação até a este teu próprio processo de procura da liberdade, e se sentes que te aproximaste dela, se sentes que a liberdade é como um horizonte que se afasta à medida que a gente se chega perto? Sim. Para mim, neste momento, a liberdade é uma coisa muito concreta. Tirando as viagens, eu gosto muito de pegar na tenda e dormir, por exemplo, em cima de uma montanha, ver o sol a nascer. Em Portugal, infelizmente, é ilegal, não se pode acampar selvagem, mas em certos países pode-se. Isso é uma sensação de liberdade muito grande. Mas o que eu fui descobrindo, e as pessoas que fui conhecendo, muita gente também andava a viajar, que é, se nós temos dentro de nós uma voz, não é? Que nós quando crescemos, quando somos adultos, temos toda uma aprendizagem para trás, e temos todos uns pensamentos, um modo de vida, aquilo que nos foi ensinado pela família, pela sociedade, essas coisas todas. Ou seja, quando nós temos estes pensamentos todos e temos uma voz que nos diz, não podes fazer isto, não podes fazer aquilo está-se bem, aquilo não sei. Ou então, não é? que diz, eu gosto mais disto, eu gosto daquilo, eu não gosto disto, sabes? Ou seja, será que nós não somos prisioneiros dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos, das nossas emoções? Será que, de certa forma, estas coisas não nos aprisionam? E a resposta é sim. E eu fui falando com muita gente e fui vendo muita gente. E há muita gente que está a viajar realmente e vão para todos os lados e vão fazer muitas coisas, mas acabam por ser prisioneiros das suas crenças e ser prisioneiros das suas coisas. Das suas e das dos outros. E das dos outros também, da sociedade, essas coisas. Todas essas coisas levam nas costas, não às costas. Eu diria que aí até tem mais a ver exatamente com a influência e o peso das crenças dos outros do que propriamente, porque repara, há uma voz única, tu tens muitas vozes dentro, mas tens muitas vozes dentro porque tu tens uma série de deuses a dizer-te o que é que tu deves fazer. Exatamente. E tens um dentro de ti, não é? Que é o mais importante. Que era o que dizia a Sofia, por exemplo, há bocado, quer dizer, imagina, julgo que estavas a referir a isso, num contexto em que era difícil tu validares a tua voz interior, tu acabaste por lhe dar esse crédito e essa confiança, não é? Sim. E segui-la. Sim. E isso é extremamente importante quando se fala de liberdade, não é? Sim. Amadeu. Sim, sou eu. E tu? Diz-nos lá como é que tu te relacionas com a ideia de liberdade, o que é que a esse nível, o que é que te faz mais falta? Ou pensando na experiência que tens tido, em que momentos tu sentiste mais a presença ou a ausência dessa liberdade? Se calhar vai ser um bocado absurdo o que eu vou dizer, mas a falta de liberdade não acontece só em Custóia ou nos estabelecimentos profissionais.
eu todo dia deparo-me com, pronto, eu estou a fazer uma vida numa zona chique de Malta, não é? E onde há aquelas pessoas que eu digo, as titias, croquetes, em vez de ser croquetes, é croquetes, que estão lá em cima, são ossos muito belos, assim, têm o seu Bentley ou o seu Mercedes, de diferença de matrícula às novas, não é? E sei lá, há lá uma cafeteria de luxo, não é? Em que essas ditas pessoas chiques podem entrar, sentar-se na mesa ou ir ao balcão. Eu não sou arrumador, eu sou técnico auxiliar de aparcamento. É uma pequena diferença. Inclusive, por exemplo, já estás lá, não é? Pedes, por exemplo, uma meia leite e uma tosta mista com um bocado, não é? Para uma meia leite vem uma garrafa de plástico vazia, com uma palhinha, e vem uma torrada ou a tosta mista e dizem assim, Amadeu, vai para ali, porque aqui é só para jet 7, 8, 9, tu és uma coisa, não como a outra dizer, como é, tira-me esta criatura deplorável. E eu, olha, mais vale ser uma criatura deplorável que uma meretriz petulante. Por isso, a liberdade não é só, teoricamente, tipo Desculpa. O teu conhecimento de pessoas que estão piores que eu, quando me utilizava da liberdade, me dava também força, sabe? Porque eu tive um irmão que era toxicodente, também teve períodos da sua vida que era sem abrigo, tive conhecimento, não é? Era por ele, atenção, porque teve sempre casa. Isto também deu força, atenção. O que é a questão de ser sem abrigo? Não. O caso de saber que, apesar de eu estar dentro do mundo sem liberdade, assumir a minha culpa, sabia que havia quem estivesse cá fora, que tinha a liberdade, mas que não tinha a sua liberdade, não é? Que sofria com esses conceitos de sem abrigo, é uma criatura deplorável. Isto é quando tu disseste que estavas preso e te sentias culpado, não é? Se calhar em certos países da Arábia baterias à pena de morte. Não, se estivesse num estado. Era pena de morte. Se estivesse nos Estados Unidos em certo estado, até nem eras considerado traficante, certo? Eu só digo sim, mas por exemplo aqui há países da nossa União Europeia que não era. Eu quando tinha feito 17 anos, com 500 paus de ganso, mas da X, ia para a esquadra, levava a barrifada, e ainda pela sanita abaixo, e já nesse tempo em Espanha podiam andar com 5 gramas da X. Isto há muito ano atrás. Eu aqui fui apanhar com 2 quilos e tal, levei 5 anos e 4 meses de pena. Na altura eu fazia tráfico internacional, fazia viagens. Não era eu o dealer, estava a trabalhar para um dealer português. E à Sevilha trazia 190 quilos de açúcar. E eu passava por um penitenciário em Espanha, que eu dizia assim, se tiver que ser apanhado, se tiver aqui neste lado. Porque eu sabia que se fosse apanhado com 190 quilos, dizia que era correio e estava lá menos tempo a cumprir pena do que aqui cumprir com 10 quilos e 900. Veio na minha a disparidade que é. Estás a ver? Pronto, e ao contrário foi o nosso sistema que temos, tanto o sistema judicial como o sistema penal. Eu acho que o sistema da ONU já devia ter sido legalizado há muito tempo, não é? Devido eu não ser consumidor, é meu xanax, não é? Não tenho esse tipo de ter medo de ir ao traficante, como toque isso há pouco, já devia ser legal. Há muito tempo. Amadeu, deixa-me só perguntar-te uma coisa que tem a ver com os consumos, tem a ver com a ideia de que o consumo de determinada droga te dá uma sensação de liberdade e de plenitude, mas ao mesmo tempo há a dependência dessa sensação, ou seja, física, não é? É isso, tu dependes dessa sensação. Quando tu pensas na liberdade, ou tens uma sensação de liberdade mais ampla, em que tu gostasses mesmo de te libertar dessa dependência, ou seja, o que é para ti a liberdade em termos mais amplos, digamos assim? Como assim? Desculpa. O problema aqui foi que eu compliquei muito a pergunta. A questão tem a ver com isto.
Tu gostavas de te libertar naturalmente do consumo? Do consumo, claro. Agora, atualmente, do consumo da cocaína. Já por isso é que eu dizia que a liberdade para mim passa muito por isso, por estar abstinente. Eu tive 10 anos e 7 meses abstinente e depois voltei para a rua e foi descalabro, tipo uma recaída. Mas quero ver se desta vez, deixando, não volto mais, porque é uma escravatura, é uma prisão, não é história nem já dos bichos, mas é uma prisão, uma pessoa torna-se escrava de uma porcaria que nos estraga a vida, a rotina, consumo fazer dinheiro, consumir, fazer dinheiro, não temos tempo para nada, tudo nos passa ao lado. E tu diz-nos no quadro social que nós temos, o que é que... eu não sei se a pergunta faz sentido, se não faz, mas também, olha, estou-me a marimbar para isso, sai de dentro e é tal cena de confiar na voz. O que é que nós poderíamos fazer para te ajudar nesse sentido, de cumprir esse desejo que tens? Eu acho que é muito complicado. A rede social, infelizmente, a trabalhar nisso, mas eu acho que é uma coisa muito inconcreta mesmo para os reclusos que não existe. A rede social para mim é pura demagogia e eu acho que as pessoas têm que trabalhar mais. Desculpa, ele está a falar aqui o maior na segurança social, não é? Eu acho que aquilo é um sistema que funciona, tem que funcionar os mínimos. Tira só a máscara, desculpa. Funciona os mínimos, mas há muita gente à volta dessa máscara, acho que é para dar emprego. Acho que porque eu também tenho conhecido que a gente trabalha nessa área por receber, presta serviço ao Estado nessa área por receber, para ver se integrar, mas é uma máquina que funciona nos mínimos, em que no qual temos que saber que depois há um maior número que pode dar outra resposta, não é? Mas essa para dar emprego acho que não funciona porque o modelo em si não deixa a máquina funcionar. Eu infelizmente, não é infelizmente, pronto, mas infelizmente estava com o moço que foi os consumos que levaram que é sem abrigo, mas pronto, para consumir estava aí num bairro que já foi abaixo. Eu te falo. O Aleixo. Andava lá a fazer cicerone, tipo, vai aqui, mais saudoso, não é? Um bom moço, me levava o conhecimento porque ele estava. Pronto. Nós com lá dentro, há pessoas também, há boas pessoas, atenção, não é? E criamos uma certa empatia com certas pessoas. Então o meu conselho meio da pena, ele também foi nessa altura, e ele disse-me a mim que não queria vir cá para fora. E eu, aqui, porra. Pronto, foi a primeira vez que eu vi uma pessoa mesmo direta a dizer, e eu disse ao conselho da pena, vais mais cedo aquela discussão, porque eu já ia passar o meio ano, e eu, mas eu vou, mas eu não queria ir lá para fora. E eu, porquê? E eu, se eu vou, venho outra vez cá para dentro, porque eu vinha cá para fora, familiar não tinha apoio, não tinha pais, a mãe, a irmã já não dava assistência porque era acidente, os conselhos levavam lá à prisão, era acidente, então ele dizia, vinha cá para fora, o sistema em si não funciona, em apoio, não é? Então, eu vinha cá para fora e outra vez para ganhar algum, era mais fácil. Desculpa? Há pessoas que já estão tantas vezes que voltam à cadeia que já sabem se arranjar mais pressa lá dentro do que cá fora. Talvez isso, mas também foi um período difícil, um período da troika, não é? Mas ele também já sabia que o mais imediato para ter dinheiro para tomar um pequeno almoço ou para comer era ir para o Aleixo e ganhar algum. E claro que esse algum envolvia também pagamento em produtos, não é? E pronto, como eu me disse, eu se vou lá para fora, assim mais imediato ter dinheiro, vou voltar outra vez ao mesmo meio de onde vi. Mas isso depois vamos sempre bater no mesmo ponto, que é o sistema não está preparado para, por exemplo, dificilmente ex-reclusos ou ex-consumidores, ou assim, num breve prazo, conseguem, nomeadamente empregos em empresas privadas. A mesma questão
Desculpa, como eu não registro criminal, peço sempre para que de antes não, mas não seja o tempo para cá, o meu período já se pode dizer tipo, olha, é para emprego, e eles omitem a questão de ter sido. Sim, Não, eu sei. é muito forte aqui, isso é na Mas sociedade. senão não consegues mesmo. Da mesma forma, por exemplo, no meu caso, eu não me queixo, eu trabalho por minha conta e está tudo bem, mas se eu precisasse, se estivesse à procura de um trabalho numa empresa privada, com deficiências, seria bem difícil ou muito mais difícil e portanto, isso é verdade, a nossa gestão não ajuda minimamente a que as pessoas possam refazer-se, não é? Exato. Eu por acaso tive. Joãozinho, deixa-me só, desculpa interromper, deixa-me só integrar aqui a Olga na conversa, porque ainda está por iniciar a participação dela. Olguinha, relativamente à tua situação, não é? Tu tiveste a liberdade de escolher aquilo que querias, em termos de, digamos, de trabalho, foi uma questão de vocação ou também houve este ruído externo a condicionar-te a fazer algo em que porventura te sentias bem contigo própria e numa posição de serviço à sociedade? Olá. Em relação eu acho que durante muito tempo tive a ter-me bem comigo mesmo, porque apesar de gostar muito de medicina, de me dedicar à medicina e de estudar, achei que de alguma forma não era minha escolha própria. No início não via isso como uma escolha minha, eu que tinha sido também um bocadinho enviesada e que tinha sido encaminhada nesse sentido e que não tinha sido propriamente por meu livre. Menos nos primeiros anos de faculdade senti isso e senti também a necessidade na altura de parar durante um tempo para encontrar realmente esse gosto e sentir que era realmente o que eu queria, apesar de me trazer muito calor e tudo. Sempre muita ligação nesse sentido de servir e de cuidar, mas para mim não estava a ser suficiente, tendo em conta isso, que achava que era uma coisa que não era uma escolha própria, muito também pelos meus pais, pela família, pelas ideias da sociedade, do que é um trabalho seguro e do que é realmente um futuro estável, não é? A ideia de futuro estável. E não ter esse amor próprio que eu eventualmente vim a descobrir, e eventualmente percebi que todas essas escolhas passadas levaram-se a essa decisão. Não, foi entendida por outras pessoas e que eu própria na altura tomei essas escolhas. E tinha para tomar essas escolhas e fui eu que as decidi, portanto também não estar a perceber os outros e também me custou a mim que levou algum tempo a perceber que tinha sido mesmo também por minha decisão. A nível assim, de liberdade, se calhar não também comecei a ter tão livre naquilo que eu queria fazer e passava também um tempo a estudar e tirar a fazer outras coisas, como escrever, e sentia que estava a tirar muita liberdade esse cargo e essa produção e ainda hoje às vezes sinto essa necessidade também de me libertar nesse sentido e de fazer algo mais criativo nos momentos em que tenho mais liberdade é mesmo quando tenho uma tela em branco, e não há nada e posso fazer o que quiser realmente e acho que até é mais fora da medicina do que se calhar dentro da medicina em si, que sinto mais essa liberdade e não tanto os protocolos e os algoritmos de decisão, e acho que me sinto mais livre até fora do que dentro. Se calhar eu tenho que descobrir alguma liberdade dentro da medicina que não descobri ainda, e há sempre espaço para isso, mas ainda não, pelo menos para já. Olha, uma coisa que eu, se calhar vais pegar naquilo que eu vou agora lançar, que tem a ver com a minha experiência, desculpem lá estar a pôr-me
também no meio destas exposições, mas tem a ver com a minha experiência e tem a ver com a liberdade. Ou seja, muitas vezes eu me questionei, por exemplo, no Facebook, naquilo que escrevo no Facebook sobre mim, sobre aquilo que vou refletindo, sobre aquilo que vou vivendo, muitas vezes eu me confrontei com a dúvida se isso proviria fundamentalmente da vaidade, achando que o que tinha para oferecer era uma coisa passível de ser recebida com admiração, fosse o que fosse, ou se tinha a ver exatamente com esse processo de procura da liberdade. E eu cheguei um bocadinho à conclusão, sem esconder que há sempre uma parcela de vaidade nestas coisas que a gente faz, cheguei à conclusão de que era mesmo importante essa publicação da liberdade. A publicação acaba por ser uma validação das conquistas internas, no sentido em que, enquanto elas se mantêm internas, nós podemos estar validados nesses capítulos, mas não os expomos cá fora. A nossa vida cá fora ainda não repercute essa mudança que foi acontecendo dentro. E nós aqui estamos a fazer um debate em que cada um de nós está a pôr o dentro cá fora. E eu gostava que algum de vocês, a quem isto suscite mais interesse, não sei, pegasse nesta questão da importância que há, justamente na partilha dessa consciência que nós vamos adquirindo, porque uma coisa, por exemplo, é o João poder-me dizer eu já resolvi parcialmente aquela culpa de que estava a falar, e outra coisa diferente é ele estar aqui a dizer-nos isso. Posso... Marcos, posso? Claro. Ok. Não me tinhas... eu há, pelo menos pela minha perspectiva, e pegando um pouco naquilo que a Olga falou, eu acho que quando nós nos dedicamos à criação, seja do que for, há uma altura em que não dá mesmo para fazer outra coisa. E, portanto, porque acabamos por pensar no que estamos a criar e no que estamos a fazer a toda a hora. Portanto, não dá para harmonizar isso com outras profissões, nomeadamente quando as profissões são exigentes, são como dar aulas, pode ser médico. E comigo aconteceu-me isso, e aconteceu teve também a ver com uma altura em que houve uma mudança da minha vida grande, por outras circunstâncias, e eu disse assim, bem, já que estamos numa de mudar, então pronto, vamos mudar tudo o que não está bem, e isso aumenta claramente a liberdade, porque isso é uma escolha só nossa, e é uma grande barreira que se ultrapassa, quer dizer assim, nós vamos mandar tudo às ortigas, por exemplo, eu amanhã poder não ter dinheiro para comprar cigarros ou o que for, mas eu vou fazer aquilo que eu quero fazer, e pronto. E isso é uma grande acho que é um grande passo, é uma grande liberdade, acima de tudo é uma grande libertação do resto, daquilo que não interessa. Quanto àquilo que tu estavas a dizer, a necessidade da validação, eu não, pelo menos no meu trabalho enquanto criação, claro que qualquer reconhecimento do nosso trabalho é bom, mas eu estou convencido que aquilo que se faz, o que quer que seja que se faça, não é nessa procura que se faz-se porque tem que se fazer. Se calhar expliquei-me mal. A questão não era a validação, no sentido de o outro dizer que o teu trabalho é bom ou que aquilo que tu estás... Não, é a questão de tu mostrares ao outro que o teu espaço já contempla, já integra aquela nova parcela. Ou seja, é tu dizeres, quando sais à rua, contas que aquilo tem uma influência em ti, porque é como se te dissesse, ok, o mundo já sabe. Tu contas, mas eu acho que tu contas essencialmente, isto parece um bocado egocêntrico, mas não é, porque isto é extensível a todos, o que eu digo. Tu contas essencialmente a ti, porque é isso que interessa. Claro. O resto,
Mas não é só, Zé Pedro. Não, eu não estou a dizer que seja só, mas eu estou a dizer que a pedra, o ponto de partida, é sempre tu. O ponto de partida não há uma necessidade de transmitir. Isto é muito discutível, até mesmo entre os escritores e tudo. O ponto de partida é sempre tu e é uma coisa que tu transmites. Depois, o outro, eu acho que quem vier e quem quiser pegar naquilo que tu fazes e no que está ali, é muito bem-vindo e tudo, mas essencialmente eu acho que se faz, a revelação e o processo de mostra e tudo é teu e é para ti. Olha, eu não digo isto com qualquer tipo de isso eu concordo de snobismo, nem sim. não é mesmo. Isaac, olha, é assim, eu hoje queria dar um tempinho para quem nos veio ver poder fazer perguntas direcionadas a alguém, mas eu gostava também que nós fôssemos fundindo os nossos papéis aqui e eu poder deixar de ser o tipo que faz as perguntas, estás a perceber, e delegar também a vocês esse papel, porque a curiosidade não é só minha, não é? Ou seja, eu hoje gostava de perguntar a ti, ou de te pedir a ti, disto aqui que temos estado a falar, há assim alguém daqui a quem tu gostasses de fazer uma pergunta? Pensa lá, pá. Eu pensar. Sim, opa, tranquilamente, podes perguntar o que te apetecer. Tira só a máscara com um segundo para as pessoas te... Isso. Não tem problema. Certeza, não tens essa curiosidade, tens aqui 7 pessoas. Eu já percebi porque é que tu não gostas da escola, pá. Fazem muitas perguntas, muita pressão. É? Não tens curiosidade sobre a vida aqui de alguém? Não. Sofia, diz-nos tu um pouco mais sobre, eventualmente, o que é que aquilo que tu aqui ouviste, se houve alguma coisa que te tenha marcado particularmente, com quem tu te tenhas identificado, mas, porque no fundo, apesar das diferenças na procura de toda a gente da liberdade, não é? Há uma raiz comum, não é? Portanto, eu acredito que em muitos dos depoimentos que aqui temos tido, tu te revejas, não é? Sim. Eu revejo-me em algumas coisas, porque algumas coisas, pelo que eu vejo, são parecidas com o Isaac, e em muitos questionamentos com a Olga e com O João, o Amadeu? Não. O Zé Pedro? Sim. Muitas questões que ele abordou são muito próximas. E a questão da Olga de se é realmente aquilo que ela quer fazer. Eu não quero seguir medicina, mas eu quero seguir a advocacia. Sim. Em algum momento da minha vida eu perguntei-me se era mesmo aquilo que eu queria fazer ou era só porque era um trabalho tradicional que dava dinheiro. E hoje tens uma resposta para isso? Tenho, é algo que realmente eu quero fazer, porque é uma profissão que eu me vejo a fazer e também implica ajudar alguém. Eu acredito que toda a gente merece ser ajudada e eu já passei por coisas que não devem acontecer, que não devem ser normalizadas. Sei que mais importante é termos alguém do nosso lado, quer seja um professor, um advogado, quando a família também, mas quando a família não pode, temos que recorrer a outras opções, e advogados são... E diz-me uma coisa, posso fazer-te uma pergunta que tem a ver com isso? Sim. Essa ideia da advocacia, essa ideia do direito, não tem a ver com também uma certa necessidade de justiça, um certo apego à justiça, de que tu não foste
ou não foste sujeito? Sim, também tem muito a ver com isso. É preciso ser feita muita justiça em muitos casos e, porque não, ser eu a aplicar, entre aspas. Ou seja, reverter o mal em bom, ou seja, a injustiça de que tu foste alvo ser mudada, transmutada para justiça relativamente aos outros, não é? Sim. É tal coisa de fazer das desvantagens vantagens. Sim. Isso motiva-te, porque muitas vezes quem tem um passado de situações amargas, más, injustas, fortes, traumáticas até, muitas vezes isso resulta em revolta, em raiva, sabes? Sim, não posso dizer que para mim também já não tenha sido uma certa raiva, que sim, ao início foi uma raiva, foi uma raiva descarregada numa defesa e num ataque, mas agora já está mais controlada. Antes era qualquer pessoa que se aproximasse de mim, mesmo com as melhores intenções, era como se fosse um inimigo. Pois. Mas já está mais controlada essa raiva. Não quer dizer que não seja, entre aspas, natural, porque quem passa por situações marcantes, acho que normalmente um dos passos é raiva ou medo. Acho que faz parte. Ou seja, tens noção de que já fizeste muito caminho, não é? Sim. E estás de parabéns por isso, não é? Naturalmente. Não acredito que seja algo para estar de parabéns, é algo que se vai aprendendo. Sim. E eu aprendi de umas formas, mas quem passa por outras coisas aprende de outras, e acredito que principalmente quem passa por histórias marcantes tem mais sensibilidade para certas coisas, e também isso é uma das coisas que me motivou a querer entrar em Direito. Acho muito bem. Eu agora, então, propunha que temos mais ou menos 10 minutos, que alguém estejam completamente à vontade, fizesse perguntas a qualquer um de nós. Força. Muito bem. Eu queria fazer uma pergunta ao que quer dizer que... Zé Pedro. Pronto, a questão da liberdade é algo muito abrangente. Temos muitos casos em que da liberdade de forma que tem impacto nas vidas e na concepção. Eu creio é que a liberdade começa num sítio que é na educação das pessoas. Por isso que a parte da escola e a parte mesmo em casa dos nossos pais é muito importante para nos moldar e nos dar essa capacidade de perceber o mundo e o que é que nós podemos ser e fazer não. Mas também acho que o que tem um impacto neste momento acaba por ser a parte do ensino do governo, quem nós colocamos poder nas mãos para poder criar o chamado sistema. O que eu queria fazer ao Zé Pedro era se considera que um ensino mais liberalizado, não no sentido de cada um faz o que quer, está sempre uma linha condutora, mas um ensino mais liberalizado e com menos carga ideológica, que é sempre inerente a quem nos governa ou nas coligações se não for, se um ensino mais liberalizado pode beneficiar e criar mais liberdade a cada um de nós. Obrigado. Zé Pedro, desculpa, deixa-me só tentar apanhar e uma questão da captação de som para as pessoas ficarem mais ou menos a saber qual era a tua pergunta. Queres que eu... Sim. Pergunta? Ok, força. Ok. O que estava a ser perguntado, se eu bem entendi, era se um ensino mais liberal e mais ao encontro de cada um e mais modernizado não seria um ensino
um ensino mais propiciador e mais apto a um aumento de liberdade coletiva e individual. Ora bem, era isso, não era? Sim, é isso. É isso? Isso teria impacto não daqui a 2, mas talvez numa ou duas. Eu acho que daqui a 2 já pode. Eu acho que a resposta ao que me pergunta é basicamente é sim a tudo. E sim, sem dúvida. Parece-me que daqui a 2 anos poderia ainda não ter muito impacto, mas já teria algum, certamente. Claro que isto é tudo uma coisa a longo prazo, porque estamos a falar de coisas geracionais que demoram muito tempo a ser criadas e outras a ser diluídas. Mas parece-me que sim, parece-me que era fundamental um ensino que vá de acordo e ao encontro, ou que procura, ou que ensina a procurar as ambições e os gostos de cada um. Eu lembro que quando dava aulas, dizia aos miúdos muitas vezes, opa, olha que tu és muito importante. E uma vez houve um miúdo que me disse, não, eu não sou importante para ninguém. Disse, és muito importante para ti. E isto tem que ser semeado até à exaustão. Acho que o ensino tem que dar maior pendor artístico também, e isso tem melhorado alguma coisa. Já temos ensino integrado, já temos mais cuidado com a música, com a expressão dramática. Se será o suficiente, eu acho que ainda não é, mas as coisas vão melhorando. Não acho que a gente também se deva contentar com o facto de as coisas irem melhorando aos poucos. Acho que o programa poderia ser mais ambicioso, sim, poderia e deveria. Acho que deveria haver um esforço das escolas enorme, e acho que isso é muito urgente, é muito importante, despertar, por aquilo que eu disse há pouco, despertar os miúdos para a leitura, porque lendo pensa-se e aprende-se e revê-se, e portanto, e acho que isso era fundamental, isso era uma coisa para fazer para ontem. Os nossos níveis de leitores estão a descer dramaticamente. Nós vemos livros que eram clássicos que hoje em dia estão praticamente descatalogados e que já não estão a ser procurados. Isso é um bocado assustador. Não quer dizer que as coisas se mantenham perenes no tempo, mas enfim. E isso era... Pois lá está. O grande problema é que, por exemplo, isto eu vou dizer isto sem qualquer maldade, mas há professores portugueses que se calhar também detestam ler e, portanto, são os últimos a querer fomentar isso. E isso também é um bocado assustador. Mas acho que era fundamental, sim, era fundamental um ensino com maior carga horária artística e que se destinasse mais a ir ao encontro dos miúdos. Mas, continuo a dizer, ainda respondendo à pergunta, tendo em conta, comparando isto com o que foi no meu tempo, no meu tempo até parece que, enfim, mas eu fiz portanto, a escola secundária terminou há quantos anos? Ora, nós temos há 20 e picos, 20. É assim, as coisas hoje estão melhor, creio eu. Agora, por um lado, acho que era preciso que elas se efetivassem mais e que resultassem também mais. E espero que se continue a caminhar nesse sentido e bem, porque me parece que esse é o único sentido. Não sei se respondi bem ou não. Mas... Sim, obrigado. Obrigado. Mais alguma pergunta? Maria, desculpa, depois, importa só esperar um bocadinho a seguir. Sim, não, Maria. Eu primeiro, ok. Era relativamente aos viajantes no quarto semana. Ivo. No fundo, as suas experiências de 8 anos passam por liberdade de viajar, mas ao mesmo tempo essa liberdade às vezes é perigosa porque em viagem é muito mais difícil criar formas de subsistência. Também há a parte económica, inseridos no sistema capitalista, reflete um bocado o nosso poder, a nossa liberdade de consumo e quando digo consumo, podemos até falar só por comer e dormir. Isso é muito grande. 8 anos a viajar efetivamente muito tempo e eu gostava de saber se em algum momento o direito foi, a liberdade económica foi uma dificuldade.
Sim, infelizmente é sempre, nós estamos sempre dependentes do dinheiro. Mas ao contrário do que muita gente pensa, para viajar não é preciso muito dinheiro. Basta só ter tempo livre e um bocadinho de desprendimento. Porque existem muitas coisas que se pode fazer. Existe o Workaway, por exemplo, que quem não conhecer é basicamente em troca de uma cama e comida, 5 horas de trabalho, que é bastante interessante. Existe o Couchsurfing, agora nas bicicletas existe o Warm Showers. Portanto, existem várias formas que para mim até são muito mais interessantes para viajar, porque se está, imagina, ir daqui para a Tailândia ou para o Brasil, ou seja, lá onde for, e conhecer o sítio onde se está por um local é muito mais interessante do que ir para um hotel e tentar descobrir mais ou menos o que é que se passa. Portanto, ter uma pessoa e ficar na casa dessa pessoa é muito mais interessante do que... O que eu faço muitas vezes é, eu faço temporadas de 6 meses, portanto, eu vou para um sítio e nesse sítio tento arranjar um trabalho durante 6 meses. E depois desses 6 meses eu viajo para o outro lado. Normalmente eu tento fugir um bocadinho ao inverno, porque eu não gosto muito do inverno. Tento sempre seguir atrás do sol. Mas sim, é possível. Claro que às vezes é difícil, claro que às vezes o dinheiro não chega, claro que o mundo gira à volta do dinheiro e estamos todos dependentes disso. Mas é possível, sim. Obrigada. Desculpa. Eu não vou fazer perguntas, mas para começar gostava de citar uma frase de uma canção de Sérgio Godinho que diz: a liberdade, só há liberdade quando houver paz, pão, educação, saúde, que isso é essencial. Depois, a partir daí, cada um tem a liberdade de escolher, fazer as suas escolhas, não é? Como há pessoas que se sentem livres a consumir droga, como já as pessoas falaram aqui, outras pessoas sentem-se livres a viajar, outras pessoas sentem-se livres a ler. Então, as opções de liberdade, cada um tomar as suas opções. Ouvi falar aqui que a escola que às vezes não servia para nada. Eu acho que, assim, na minha opinião, antes pelo contrário, os pais, no meu tempo, e agora continua a ser obrigatório a escola, não é? Mas eu, por ser obrigatório, não me senti preso, não senti que perdi a liberdade, acho que antes pelo contrário. Quando uma pessoa, até só a pessoa de ler qualquer coisa, acho que já ajuda um bocadinho a liberdade. Portanto, acho que a minha mãe morreu com 93 anos. No tempo dela, principalmente as mulheres, não aprendiam a ler. A minha mãe conseguiu aprender a ler e sentia-se feliz. Né? Só hoje o facto de saber ler, sabia ler mesmo bem, e só dos 2 ou 3 anos, numa pessoa que ensinava na aldeia. E ela sentia-se bem e acho que sim. Portanto, eu acho que só aprender a ler já é um princípio de liberdade. Portanto, é isto que eu gostava de... Obrigado. Esta pergunta até faz tempo. Esta pergunta que sempre no Facebook. Vou fazer para finalizar, vou fazer aqui uma pergunta que foi feita por uma pessoa que assistia à nossa transmissão online. E a pergunta é para quem quiser. Por isso, aquele de vocês que sentir mais pica em responder, tem primazia. A liberdade de não valorizar a escola, pais e filhos, não condiciona a liberdade de fazer escolhas futuras, nomeadamente profissionais, não só por não poder aceder, mas também por eventual falta de horizontes, informação, etc.? Queres que responda? Pode ser. Bem, claro que condiciona. E condiciona e muito. Enfim, como todas as escolhas em todo tempo e em toda a parte, condicionam outras escolhas futuras, não é?
As coisas vêm, as coisas não são independentes, nada é aleatório. Se por um lado, isto de uma forma genérica primeiro, nós não podemos também estar sempre a pensar no e se, porque o e se é o primeiro domínio da não existência. Pensando de um ponto de vista mais objetivo e em relação a esta pergunta, claro que a não valorização da escola e dos estudos condiciona, claro que condiciona. Mas a pergunta tinha a ver com a liberdade de não valorização. Eu sei. E claro que as pessoas são livres de... bom, se nós virmos isto de uma forma geral, alguém pode ser livre de não querer continuar a estudar e depois passados uns anos arrepender-se e querer estudar novamente, ou alguém ter tirado um curso e depois voltar atrás e querer tirar outro, ou alguém fazer um trabalho completamente diferente da área de onde vem, que é o meu caso, por exemplo. Eu creio que sim. O que se espera é que haja tempo de retomar e de voltar atrás e de reconstruir as coisas. Parece-me que essa liberdade, a questão da liberdade de não querer, bom, também nós temos a escolaridade obrigatória e isso parece-me que faz todo sentido. Tem que ser, porque há um mínimo de ferramentas e um mínimo de conhecimentos que todos têm que ter. E eu continuo a dizer que acho que isso é muito importante e a esperar que a escola cada vez mais se dirija ao indivíduo e à construção de cada um. Agora, isso parece que é fundamental. Quanto ao resto, enfim, faz parte da aprendizagem de cada um e do tempo de cada um e das prioridades de cada um e só se espera que elas sejam, enfim, recuperáveis, mas acho que há temos aqui o domínio de uma escolha e temos o domínio da liberdade eu parece-me que a lógica a minha escolaridade obrigatória faz todo o sentido. Acho que tem que haver. Agora, depois o que cada um faz, bom, enfim, lá está. Tudo é caminho e o caminho faz-se muitas vezes tropeçando e recomeçando e fazendo. É como as coisas são. Muito bem. Agradeço a todos. Marcos, posso só fazer só um... Podes à vontade, sim. Quando se fala de escolhas, eu acho que quando se fala de escolhas fala-se de responsabilidade. E a liberdade de escolher traz responsabilidade. Eu acho que isso é muito importante. E acho que a liberdade começa, o primeiro passo, não é? Quando nós tomamos responsabilidade das nossas vidas. Quando nós muitas vezes passamos a nossa responsabilidade para outras pessoas. Seja o sistema de saúde, neste caso, seja o ensino, seja o que for. Portanto, nós quando ficamos doentes esperamos que alguém cuide de nós. E eu acho que é mais importante nós termos a responsabilidade de cuidar de nós para não sobrecarregar. Portanto, acho que a liberdade começa aí, na responsabilidade. E eu gostava, depois fiquei com uma coisinha, quando nós fizemos a pequena introdução, gostava de fazer uma pergunta à Sofia. Ela disse uma vez, nesta quando nos conhecemos, que a liberdade lhe dava medo, não é? A liberdade dá-te medo, é um bocadinho assustadora. Consegues explicar porquê? Agora já não me é tanto, mas quando se aprende a viver fechado numa gaiola, o que é novo assusta e o que mais era novo era a liberdade. Nesse aspecto a liberdade assustava-me, mas agora já não é uma coisa que me assuste tanto, porque eu já consigo compreender melhor, mas quando houve o choque de realidade, assustou-me muito. É só por isso que eu disse que a liberdade me assustava, mas agora já não tanto. Muito bem. Como eu dizia, agradeço muito a todos o facto de estarem presentes aqui e disponíveis para nos ouvirem. E agradeço essa responsabilidade que presidiu, em primeira instância também acredito, Ivo, à presença de todas estas pessoas que aqui estão. E espero que isso também tenha contribuído para
para que saiam daqui, nem que seja com um bocadinho mais de liberdade do que quando entraram, e gostava honestamente que esta nossa iniciativa contribuísse também para que a sociedade assumisse a responsabilidade de olhar para toda a gente e de aceitar que toda a gente precisa de liberdade e que para toda a gente ter liberdade há uma responsabilidade que em alguma cota parte nos há de caber. Espero por todos vocês na próxima sessão em que vamos debater a fé. Muito obrigado e até daqui a 15 dias.